Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Geis falando novamente, continuando aquela nossa série de nutracosméticos. Hoje nós vamos estar falando sobre o cálcio e a vitamina D. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre nutracosméticos, nós já temos uma série de vídeos gravados e é só clicar no izinho no canto da tela, tá certo? E aí você pode conferir lá os vídeos que nós já temos. E se de repente tem alguma coisa que você quer saber que não está lá, pode dar uma sugestão para nós, né? Então, por que cálcio mais vitamina D? Geralmente o pessoal fala muito da suplementação com cálcio. Mas por quê? Porque os dois eles têm uma grande interação no nosso organismo. E eu vou falar mais um pouco mais para frente, né? Vamos começar falando um pouco sobre o cálcio, né? O cálcio ele é um mineral, ele é um metal, né? Está lá na tabela periódica, na segunda coluna. Então, nesse sentido, ele não pode ser produzido pelo nosso corpo. Não tem como o nosso corpo fazer esse elemento químico. A gente só pode absorver ele na nossa alimentação. Então, esse mineral ele é o mais abundante do nosso corpo. Estima-se que em torno de 1 a 2% da massa corporal corresponde a esse mineral. 99% dele está nos ossos e 1% em tecidos moles. Ele não é importante só para a formação dos ossos. Quando se fala do cálcio, sempre se lembra dos ossos, mas ele é muito importante na regulação de células excitáveis. Células excitáveis são células que vão liberar certas cargas elétricas. E nesse conjunto nós temos células musculares e células nervosas. Então eles são muito importantes nesse sentido. Outro fato importante também é a questão da coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea, que é o fato do sangue, quando não é uma artéria que a gente rompe, né? O sangue, ele ao entrar em contato com o ar atmosférico, ele começa a secar e impede que a gente tenha uma hemorragia. A coagulação é um processo multifatorial, depende de vários fatores, e o cálcio é um dos fatores que ajuda nesse processo. Bom, nós temos aqui, né, eu coloquei a quantidade que os indivíduos precisam, seja você homem ou mulher, e de acordo com a sua faixa etária. Então o que a gente sabe? Que em geral homens precisam um pouco menos que as mulheres e pessoas idosas precisam um pouco mais do que pessoas jovens, tá certo? Nós precisamos, em média, em torno de 1000 miligramas, né? O homem precisa em torno de 1000 miligramas por dia e uma mulher a partir dos 50 anos então precisa de em torno de 1500 miligramas, né? 1 miligrama é 1 grama dividido em 1000 partes, ou seja, tecnicamente é 1 grama, né? Notem que a gente precisa de pouco, mas nos alimentos também existem quantidades ínfimas, então por isso que às vezes se torna difícil consumir. Então, quando se faz uma suplementação, existe aqui um pouco de divergência. Algumas pesquisas dizem que você deve dosar várias vezes ao dia, pequenas doses várias vezes ao dia. E algumas sugerem que não, que você deve suplementar durante a alimentação. Porque o cálcio ele vai se tornar mais biodisponível, ou seja, vai ser mais fácil para o nosso corpo absorver quando em pH ácido, que é o pH do nosso estômago quando a gente está fazendo um processo de digestão pesada, uma refeição como um almoço, por exemplo, né? Então, nesse estágio, ele pode se ligar, fazer ligações com ligandinas, e assim vai ser mais fácil das células absorverem. Então, a maior parte dos artigos que eu achei a respeito dizia que era melhor, então, em pH ácido, daí, então, a sugestão de durante o almoço. Tá? E outras pesquisas também apontam que a grande maioria das pessoas não ingere as quantidades necessárias de cálcio diária. Tá? Bom, agora a vitamina D, né? Por que a vitamina D deve ser ingerida associada ao cálcio? Porque ela aumenta a permeabilidade da membrana para o cálcio, ou seja, ela facilita que o cálcio entre na célula. Então, se você consome quantidades adequadas de cálcio, mas tem vitamina D em carência, está carente de vitamina D, você não vai conseguir absorver tão bem o cálcio da sua alimentação. Então, isso pode te atrapalhar bastante, certo? Nós podemos obter o cálcio de 2 tipos de vitamina D, basicamente. A vitamina D2, que é chamada de calciferol, que ela é de origem vegetal,
Então a gente vai consumir esse tipo de vitamina D a partir de plantas. E nós temos a vitamina D3, que é o colicalciferol, que a gente vai obter de fontes, de outras fontes não vegetais, principalmente de fontes animais, né? A vitamina D também é uma vitamina que é muito difícil de obter as quantidades necessárias. Tá? Essa vitamina ela está em quantidades muito pequenas nos alimentos que a gente consome. E a maior parte que a gente consome, na verdade, são precursores para que o corpo converta em vitamina D. Né? O corpo ele vai produzir vitamina D mediante a radiação ultravioleta B. Eu já falei sobre a radiação ultravioleta quando nós falamos sobre a proteção solar, né, o bronze, proteção solar. É um dos vídeos que tem aqui no nosso canal também. Se você quiser saber um pouco mais sobre radiação ultravioleta, dá uma consultada lá naquele vídeo, certo? Mas a radiação ultravioleta B, então em contato com a pele, vai converter certos lipídios e a vitamina D2 em D3, que é a que o nosso corpo vai utilizar, certo? Uma pessoa precisa em torno de 1 micrograma dessa vitamina por dia, certo? Quer dizer, minto. Eu botei aqui uma tabela de referência porque dependendo dos lugares que você consulta, às vezes você pode consumir um produto importado, alguma coisa, ele não traz em microgramas, ele vai trazer em unidades internacionais. Então eu coloquei aqui a conversão, micrograma é igual a 40 unidades internacionais, certo? Então eu coloquei aqui necessidades de várias pessoas, pessoas jovens, adultas, gestantes, lactantes. Vale lembrar também que se você é uma gestante ou uma lactante, é muito importante que você tenha um acompanhamento do médico e consulte o médico antes de fazer a suplementação, né? Então aqui nós temos várias quantidades. Note que até os 6 meses de vida a gente precisa em torno de 8 microgramas, né? A partir de 6 meses a gente precisa de 10 microgramas. Adultos, após os 24 anos, precisam em torno de 5, a quantidade já decai um pouco. As gestantes e lactantes já precisam de 10, uma quantidade relativamente grande. E quando a gente fica impossibilitado, né, de ser exposto ao sol, a radiação ultravioleta, que vai converter uma boa parte de alimentos de origem lipídica em vitamina D, então a gente precisa consumir em torno de 15 a 20. Tá? Muitos idosos, tá, e pessoas acamadas vão entrar então nesse requisito aqui, nesse grupo aqui, certo? Uma outra questão relevante é que tem alguns genes que são ativados pela vitamina D, e esses genes eles favorecem a absorção de cálcio. Então, a vitamina D ela é importante na absorção de cálcio por 2 motivos. Primeiro, da forma direta, ela facilita a penetração do cálcio na membrana da célula. Essa é a forma direta. E a segunda é que ela ativa genes que vão aumentar a absorção do cálcio. Então, ela tem uma forma direta e uma forma indireta. Daí a importância do consumo integrado de cálcio e vitamina D. Tá? Além disso, a carência de vitamina D tem sido apontada como fator de outros problemas, tá certo? Então, tem sido apontado como relacionado a doenças autoimunes, diabetes mellitus, insulino dependente, ou seja, aquele tipo de diabetes que a pessoa precisa fazer aplicação de insulina, tá? A esclerose múltipla, tá? Que é um problema neurológico. Doenças intestinais inflamatórias no intestino, né? Então, que vão prejudicar a absorção de nutrientes, e o lúpus eritematoso sistêmico, né? O lúpus é uma doença autoimune que vai atacar os melanócitos da pele, tá? E a artrite reumatoide, tá? São algumas das doenças que estão correlacionadas à carência de vitamina D. Certo? Agora, quando uma pessoa tem a carência de um dos dois, cálcio ou vitamina D, e, né, às vezes quantidades não suficientes dos dois em conjunto, ela vai poder desenvolver 2 tipos de doenças mais clássicas, tá? Que é a osteomalácia. A osteomalácia é uma forma de raquitismo adulta, quando uma pessoa começa a ter deformações ósseas, e a osteoporose, que é quando uma pessoa perde massa óssea muito rápido. Então ela tem chances de fraturas muito mais fácil
Às vezes até no descer o degrau de uma escada você já pode ter uma fratura quando a osteoporose é muito severa, certo? Então, e eu vou falar um pouquinho desse produto que nós somos representantes, certo? Esse produto ele vai usar uma forma de cálcio que é chamada de citrato malato de cálcio, certo? Tem basicamente dois tipos de sais de cálcio que são usados. Pode ser outros tipos, mas os mais comuns são o citrato malato de cálcio e o carbonato de cálcio. Em termos de quantidade de cálcio, o carbonato de cálcio tem até mais. Tá? Só que o que acontece? O citrato malato de cálcio, ele é solúvel, ele é hidrossolúvel, ou seja, ele se dissolve em água. Então, num processo digestivo, quando você consome ele em cápsulas na alimentação, ele vai se tornar mais biodisponível. Ou seja, vai ser muito mais fácil do organismo absorver, porque o cálcio vai se diluir em água. E aí vai ser muito mais fácil para as paredes do intestino absorver esse cálcio. Certo? Então, várias pesquisas, alguns artigos, principalmente em língua espanhola, sugerem que dessa forma do citrato malato de cálcio, ele é mais fácil de ser absorvido pelo organismo. E um outro estudo interessante que eu encontrei é que em 2003, né, tinham 4 marcas comercializadas no Brasil de cálcio, e nessa época, dessas 4, 3 tinham as quantidades necessárias de cálcio que informavam, mas elas não eram solúveis, elas não se dissolviam bem, ou seja, você engolia a cápsula, mas ela não ia ser absorvida pelo seu intestino, ela ia embora junto com as fezes. Então, não adianta o produto conter a quantidade necessária, ou até mais do que o necessário, mas se não está disponível para o nosso corpo absorver, certo? Então, é isso aí, né? Tchau, tchau. Até a próxima.